Socorro Frade. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, João Pedro na técnica, Vanessa Davis na recepção da loja, queridos ouvintes da rede Shalom de Rádio em Fortaleza, AM 690 e FM 103.5 em Pacajus. Obrigado pela audiência. Está conosco também nossos queridos Cláudio Viana, Diego Souza, Rodrigo Magalhães, Marcelo Dourado. Boa tarde a você, querido internauta, onde quer que esteja, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você que nos acompanha também pelo canal YouTube Rádio Shalom Oficial, acolho com muito carinho. Seja bem-vindo. Peço dê seu like, seu joinha é importante. Compartilha. Seja esse que leva a misericórdia divina aos corações. Como é bom esse momento com Santa Faustina. Estamos aqui com o nosso querido Diego Macedo. Já na hora da misericórdia, recitará o texto da misericórdia. Vamos aqui, queridos, passando pelo Diário de Santa Faustina, parágrafo 1317. Jesus diz à irmã Faustina e também a todos nós que a limitação da nossa conta bancária não é empecilho, não limita a nossa capacidade de demonstrar misericórdia, que ser misericordioso é uma escolha e devemos fazê-la, especialmente pela oração e sacrifício. E atenção, uma forma salutar de praticar a misericórdia é na convivência familiar, colocando em prática a paciência, mansidão, aceitação do outro e reconhecendo que somos também cheios de erros. Ouçamos o que está escrito no diário, parágrafo 1317, a fala de Jesus sobre praticar a misericórdia. Sei, minha filha, que as compreendes e fazes tudo o que está ao teu alcance, mas escreve-o para muitas almas que às vezes se preocupam por não possuírem bens materiais, para com elas praticar a misericórdia. No entanto, tem um mérito muito maior a misericórdia de espírito, para a qual não é preciso ter autorização nem armazém e que é acessível a todos. Se a alma não praticar a misericórdia de um modo ou outro modo, não alcançará a minha misericórdia no dia do juízo. Oh, se as almas soubessem armazenar os tesouros eternos, não seriam julgadas, antecipando o meu julgamento com obras de misericórdia. Ou seja, queridos, na prática dos atos de misericórdia, já estamos contribuindo com o nosso julgamento. Testemunhando a misericórdia de Deus, estamos a caminho ou no caminho certo para sermos santos. Diferente dos que negam e não ajudam, os que ofendem a nosso Senhor, crescem na maldade, como fizeram alguns no tempo em que o Senhor sentiu arrependimento de ter feito o homem. Ele o criou para o bem. Enfim, vamos ouvir a narração de Gênesis, o que está escrito no capítulo 6, versículo de 5 a 8, 7, versículo de 1 a 5 e o versículo 10. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado e disse: Vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito.
Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, 1 casal, macho e fêmea. Também das aves do céu tomarás 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei a superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. E passados os 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, graças a Deus, Deus achou Noé, que o agradou, e fomos poupados. Toda a criação tão linda, a natureza, os animais, tudo que seria exterminado por conta dos homens maus. E ainda hoje isso ocorre em alguns locais pontuais, por conta também do pecado. Quando o homem se rebela contra Deus, a natureza se rebela contra o homem, como aconteceu nessa narração que acabamos de ouvir do dilúvio. Não só a natureza, mas também existem as doenças, os relacionamentos difíceis, muitas vezes são em consequência dos pecados. Hoje conhecemos estudos científicos que comprovam fatos assim. Um exemplo é o estudo sobre como a oração afeta o lobo frontal do cérebro, que está relacionado à tomada de decisão, ajuda a controlar a ansiedade, depressão, etc. Então, queridos, peçamos ao Senhor, com o Salmo 28 ou 29, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o como santo ornamento. Sua voz sobre as águas imensas, eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Amém. E pensar que apesar da maldade de alguns homens, mesmo tanta rebelião, tanto horror como nós vemos acontecer nessas festas de rua, Deus me livre do que está para vir no carnaval, mesmo assim, o Senhor protege os que o buscam e o amam, o adoram. O Senhor não nos deixa à mercê de nossas faltas. Nos conduz ao acerto, aos que se abrem e acolhem a sua misericórdia. O Senhor é bom e justo, nos perdoa de todas as nossas fraquezas. Reconhece a nossa luta, porque o Senhor sabe o que está por trás das nossas lutas. Ele vê o malvado Satanás, que também não descansa. Jesus alerta a Pedro e aos discípulos os esforços de Satanás para destruir a fé e impedir que seguissem os ensinamentos de Deus. Está em Lucas 22:31. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. E vivemos, querido, essa luta que já foi vencida por Jesus. Façamos a nossa parte.
Vamos ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Jesus mostra mais uma vez o quanto ama seu povo e tem compaixão, que, como nós, eram tardios no entendimento das coisas espirituais, por um motivo óbvio que Jesus declara. E sabe qual é esse motivo? De não conseguirmos entender as coisas espirituais? O coração duro, petrificado. Ouça o Evangelho. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa verdade, queridos, de que nos esquecemos rápido, como os discípulos na barca, os feitos do Senhor nas nossas vidas, as promessas realizadas por Deus. Sabe por quê? Por não sermos gratos no dia a dia, não o louvarmos, não o adoramos, até achamos que rezamos, que estamos em comunhão com Jesus. Deus mesmo diz que quer a misericórdia e não o sacrifício. Quer um coração cheio de compaixão, como o seu coração, e não um coração de pedra, cheio de ídolos, autossuficiente, faz tudo o que acha certo, independente, sem compaixão. Realiza o seu próprio egoísmo e, fortalecido pelas ideologias, que logo passa tudo que recebe de Deus. Esquece em Deus, seus ensinamentos, inclusive a graça da salvação, como disse o Papa Francisco certa vez. Quando o coração se endurece, ele esquece-se da graça da salvação, esquece-se da gratuidade. O coração duro leva a brigas, leva à guerra, leva ao egoísmo, leva à destruição do irmão, porque não há compaixão. A maior mensagem de salvação é que Deus teve compaixão de nós. Aquele refrão do Evangelho, quando Jesus vê uma pessoa, uma situação dolorosa, ele teve compaixão dela. Queridos, ainda seguindo o Papa, que continua sua homilia, cada um de nós tem algo endurecido no coração. Recordemo-nos para que seja o Senhor a dar-nos o coração justo e sincero onde o Senhor habita. Nos corações duros, o Senhor não pode entrar. Nos corações ideológicos, o Senhor não pode entrar. O Senhor só entra em corações que são como o seu coração. Os corações compassivos, os corações que têm compaixão, os corações abertos,
Que o Senhor nos conceda essa graça. E, queridos, rezemos pelo Papa, pelo nosso querido Papa Francisco, que nesse momento passa por sua enfermidade. Vamos então clamar com fervor ao Espírito Santo de termos esse coração descrito pelo Papa Francisco, com a intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos anjos e santos e de Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.